Leitoras e leitores, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Hindert e esse aqui é o canal Batalhas Literárias. No vídeo de hoje nós vamos continuar as subsequências da Divina Comédia de Dante Alighieri. Isso significa que vou trazer livros que tem como temática, tem como plano de fundo a história de Dante Alighieri, mais especificamente o primeiro livro, que é o Inferno, e que traz isso como uma das suas tramas, principalmente como base para essa leitura, para essa escrita. E o livro de hoje vai ser Inferno, do Dan Brown. Esse vídeo, como vocês já sabem, vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser considerações iniciais e sinopse, e a segunda parte, considerações finais com spoilers. Será avisado antes dessa segunda parte para ninguém ficar perdido, ninguém tomar spoilers sem querer, mas vai ter essa separação com a influência do filme Inferno, da adaptação Inferno, que tem na Netflix, só nas partes de considerações finais, porque tem muito plot twist que eu preciso comentar e que vai dar muito spoiler tanto do livro quanto do filme, então para vocês às vezes não pegarem uma coisa errada, vai estar lá no final, tá bom? Então cuidado ao assistirem. Então vamos às considerações iniciais e sinopse. A gente tem aqui um livro do Dan Brown, né, que quem me conhece sabe que eu adoro esse autor. Ele é um dos mais notórios autores contemporâneos que falam de mistério e romance policial. Ele é muito conhecido pelo Anjos e Demônios e o Código da Vinci. Mais sobre o Código da Vinci. Inferno foi o quarto livro publicado dele e também é muito famoso. E eu tô trazendo ele hoje justamente porque ele tem essa influência, ele é uma subsequência da Divina Comédia de Dante Alighieri, mais especificamente da imagem, da pintura que o Sandro Botticelli fez das camadas do Inferno de Dante Alighieri. Então vamos começar com a nossa sinopse. Todo mundo conhece o Professor Landon, ele é o protagonista em todos os livros do Dan Brown, e nesse, pra variar, né, ironia, pra variar, ele se encontra em uma trama que é muito maior do que todos esperavam, né, que é cheio de perseguições, cheio de tramas e tramas secundárias e traições e tudo mais, e isso é muito importante, principalmente porque também é abordado toda a história do local onde ele se encontra. O Dan Brown faz isso com os livros dele, tá? Ele sempre estuda muito os locais antes de colocar os personagens nesse lugar onde ele acha que é, nesse país, nessa cidade, nesse estado. Então, o que eu gosto de fazer Inferno vai se passar na Itália, vou pesquisar sobre a Itália, porque pode ter muita influência em cima do enredo, e só quem conhece vai entender essa influência, vai entender esse easter egg, tá? Então, muito cuidado ao ler, dê uma pesquisadinha antes, caso você ainda não tenha lido. De praxe, temos uma mulher aí, né, que é linda, sensuane, inteligente, que nesse caso se chama Siena, e ela vai estar ali acompanhando o Landon, ela vai ser companheira do Landon de investigação durante toda essa jornada dele, tentando descobrir e desvendar e impedir o que tá para acontecer. E o que tá para acontecer? Bom, aí a gente começa o livro. O professor Landon, ele acorda num hospital extremamente confuso porque ele não lembra de nada. Ele tá com um ferimento na cabeça e ele tem um objeto muito estranho em seu bolso. Então, aí já começa a nossa trama. Ele não sabe do que está acontecendo, o que é uma coisa pouco incomum pro professor Landon. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe direito onde ele está. E nesse momento, entra uma pessoa no hospital, atirando em todo mundo, basicamente, e procurando pelo professor Landon, caçando o professor Landon. Como sempre nos livros do Dan Brown, a gente tem o mocinho, que é o professor Landon, e a gente tem o vilão, que nesse caso é um bilionário, ele é um bioquímico suíço chamado Bertrand Zobrist. Daqui em diante eu só vou chamar ele de Zobrist porque eu não sei falar o primeiro nome dele, tá? E ele traz consigo na sua narrativa um assunto um pouco polêmico, que é a superpopulação mundial e os danos que isso pode causar à humanidade. Então não é novidade para ninguém, né, que a cada ano que passa a natalidade aumenta em alguns lugares do mundo, e isso acaba prejudicando um pouco o meio ambiente, a humanidade e tal, e esse é um tema muito forte no livro, então nós temos 3 temas muito fortes: a nacionalidade, a superpopulação e a Divina Comédia, no caso, as camadas do inferno muito bem definidas e muito bem exemplificadas nessa trama pelo professor Landon
quando ele então começa a estudar as camadas do inferno e falar com a Siena, que é essa companheira dele, né, e ir atrás junto com a doutora Elizabeth, que é outra que aparece na história, para ele tentar entender o que está acontecendo. Esse vilão, ele quer soltar uma arma bioquímica, um patógeno, que vai ser mencionado que é apenas na sessão com spoilers, mas ele quer soltar esse patógeno porque tem, né, essa superpopulação. E o Landon, o professor Landon, junto com a Siena, a doutora Elizabeth, junto com o Christoph, tem uma galera ali que vai tentar impedir esse bioquímico bilionário aí de fazer isso, de machucar a população. Como todos os livros do Dan Brown, o ritmo é muito frenético, a gente nunca sabe em quem pode confiar e a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha quando a gente para de ler. Ou seja, eu li esse livro, infelizmente, eu esqueci que eu morava com outra pessoa nessa casa, eu esqueci que eu tinha coisas pra fazer, porque eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás. Mas eu era, sei lá, eu tinha 14, 15 anos, então eu reli agora pra fazer esse vídeo e eu fiquei realmente, assim, apavorada, porque eu fui consumida pelo livro, eu engoli o livro em uma tarde, eu esqueci que eu tinha vida além daquilo e eu não conseguia parar de ler nem ir pra fazer xixi. Então, assim, eu levava o livro junto no banheiro, o que é um pouco ruim e nojento, porém, eu não conseguia largar o livro. Deveria cortar, mas eu tenho certeza que o João não vai cortar, então tudo pau. Acertou. E aí a gente entra no filme que foi a adaptação dessa obra do Dan Brown. Por que é tão problemática essa adaptação? O começo do filme é super bom, tá? Ele é bem fiel. Aí o problema começa ali do segundo ato pro terceiro. Por quê? Porque as coisas não são nada fiéis. Tem personagens que existem, tem personagens que simplesmente sumiram da tela, tem personagens que se fundiram em um só. Então, consequentemente, as tramas mudam e, consequentemente, o desfecho é completamente diferente do livro. Então, isso é uma coisa que me decepcionou muito. Caso você já tenha assistido e lido, né? Talvez você perceba que a cor do cabelo das pessoas é diferente, que tem personagens que estão ali que na verdade não tem no livro, e que tem personagens que tem no livro e que não estão no filme. Então é aquela coisa um pouco confusa às vezes, fica sentindo falta de alguma coisa. Eu admito que assisti o filme e odiei, foi o primeiro filme baseado numa obra do Dan Brown que eu não gostei nem um pouquinho. Eu achei desrespeitoso com a trama, porque realmente muita coisa muda, tá? Mas o Dan Brown é aquele escritor que todo mundo leva no coração, né? Então a gente tem a Divina Comédia, que se encaixa nessa trama, e eu não posso dizer como, porque seria um grande spoiler, mas essa Divina Comédia, ela tem como subsequência O Inferno do Dan Brown, que traz uma carga de conhecimento muito grande. O Dan Brown, eu imagino que ele tenha estudado muito sobre a história da Itália, muito sobre o Dante Alighieri, muito sobre Botticelli, muito sobre as imagens, sobre os contos e tudo mais, para conseguir ter esse background, para conseguir construir essa história em cima do que ele queria fazer. Então, realmente, o conhecimento do Dan Brown é incrível, o livro é maravilhoso, o filme, se tiver a oportunidade de assistir, assiste. Mas assim, se for aquela coisa que tu tá entre assistir um filme que foi, sei lá, que tu gosta muito, ou esse que é novo, eu acho que não vale a pena. É um filme desrespeitoso com a obra e, consequentemente, com o autor. Sessão com spoilers. Para as pessoas que nunca leram e nem assistiram esta obra, Inferno do Dan Brown, por favor, parem aqui, se vocês não querem receber spoilers. Se vocês que são que nem eu, assim, são meio masoquista e gostam de receber uns spoilers, então fica e assiste, porque realmente é muito legal. Mas, caso você vá embora, curta, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal, que é muito importante, vai me ajudar muito. Esse vídeo está sendo produzido por um editor, é o primeiro vídeo do canal aqui que tem um editor, e ele é muito querido pra mim. Um beijo. Mas, por favor, compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva, porque é muito importante pro crescimento desse canal. Compartilhe pra pessoas que talvez gostem desse assunto, gostem da Divina Comédia, gostem de Dan Brown. Caso você nunca tenha ouvido dizer nesse quadro de subsequências, clica aqui em cima nesse card que eu vou deixar aqui no cantinho. Ali vai ter um vídeo que eu fiz sobre a Divina Comédia e sobre o primeiro livro de subsequência que eu fiz, que foi sobre o Clube Dante. Então clica aqui em cima para assistir, que é muito legal, e a gente se vê na próxima terça, tá? Pra quem fica, sessão com spoiler. Então, nós vamos começar a sessão de spoilers com diferenças de filme e livro. Por quê? Porque eu já uno o útil ao agradável, né? Eu vou casquetar
porcaria desse filme, que não vale um centavo, não vale um segundo da atenção. Por quê? Porque as diferenças no filme e no livro acarretam em todo o desfecho. Então vão ser mencionados os spoilers, mas nessa discussão de filme versus livro. Então a primeira coisa, que foi uma coisa que me incomodou muito, foi a diferença de cabelo nos personagens. Porque assim, toda adaptação que se preze vai tentar honrar o máximo possível dos personagens. Vamos pegar, por exemplo, o Harry Potter. Os personagens de Harry Potter, o Harry, o Ron e a Hermione, eles são extremamente parecidos aos personagens do livro. Por quê? Porque eles estão honrando e respeitando a obra daquele autor. Agora, é uma coisa que esse filme não fez nem na cor de cabelo, nem pra pedir pras atrizes pintar a cor do cabelo, Jesus. Pra começar, a Siena. A Siena, ela é loira e ela sempre tem o cabelo amarrado num rabo de cavalo. A doutora Elizabeth, ela é sempre descrita como a mulher dos cabelos prateados. Ela não chega nem perto de ser grisalha no filme. E aí tem a outra, que é a Vaieta, que é uma agente, que ela é a mulher de cabelos negros e espetados. Realmente, no filme ela é morena, mas os cabelos são lisos, escorridos pra baixo. Não tem nada a ver. A Siena, que é loira com o cabelo de rabo de cavalo, ela é morena, com franja, e em nenhum momento ela prende o cabelo num rabo de cavalo. Tremi a câmera inteira, foi na força do ódio, perdão. E assim, no começo do livro a gente é apresentado alguns personagens, né? Essas mulheres, e ao Christoph Brutter, que ele é um agente do SMI, que é o suporte ao monitoramento e crise, e ele presta serviço ao OMS. A missão principal dele no começo do livro é perseguir, caçar e capturar o professor Landon. Claro, depois, conforme o livro vai passando, ele acaba descobrindo que o professor Landon tá querendo fazer, e então ele muda de lado e tenta ajudar o Landon e a Siena a capturar esse bilionário bioquímico doido aí, né? E também a gente é apresentado ao Jonathan Ferris, que ele surge no Batistério de San Giovanni, na Florença. E ele ajuda a Siena e o Landon. Ele basicamente financia a viagem que eles precisam fazer para então conseguir impedir esse químico. Mas a gente já desconfia dele desde o começo, tá? Ele se diz esse agente, na verdade ele não é, né? Ele é um baita de um... Mas... então, existem esses dois personagens e no filme eles fizeram tipo... E foi criado um personagem que tá ali no meio, que o nome dele ele foi uma junção, que é o Christoph Bucard, que é esse agente da SMI. Ele trabalha para a OMS, mas tipo, para vocês terem uma noção da diferença de caráter, da diferença de desfecho de personagem, o objetivo dele era enganar o Landon e a Siena para pegar essa arma bioquímica e vender no mercado negro. Então são umas coisas assim que fica meio... Eu não tô entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. E foi justamente essa falta de respeito que eu achei enorme em relação ao livro, porque eram dois personagens muito importantes no enredo que não apareceram no filme. Então assim, eu entendo que muitas vezes o filme é mais complicado de fazer, porque é mais tempo de tela... É menos tempo de tela, é menos tempo de história que tu consegue colocar ali, mas que então faça uma coisa bem feita, né? Pelo menos a cor do cabelo dos personagens, pelo menos o enredo em que eles se representam. Então, de repente, tira o Ferris e coloca só o Bruder e coloca toda essa mistura no Bruder mesmo, mas não tira os dois, tira a essência dos dois e coloca só um ali no meio, porque ficou aquela coisa meio perdida, meio jogada ao vento. E outra, a doutora Elizabeth, no livro, ela e o Landon têm uma relação muito respeitosa de trabalho, de companheirismo. O Landon vai atrás dela para pedir ajuda e assistência nesse caso que ele pegou. E no filme, eles tinham um caso amoroso, tipo, antigo, assim, e fica aquela tensão sexual meio tensa. É horrível. Eu odiei isso, inclusive, porque parece que em todos os filmes precisa ter alguma coisa romântica para ficar bom. E não era o viés do livro. Final. O grande plot é o mesmo, pro filme e pro livro. Então, descobre-se que a Siena
é a amante do Zobrist, que é o bilionário bioquímico. E ela tem esse segredo, ela tem esse desejo secreto de encontrar o patógeno sozinha, por conta própria. Mas aí o desfecho e as motivações são diferentes entre livro e filme. Então eu vou começar falando do filme e depois eu vou voltar para o livro. No filme, a Sienna trai o Landon, ela deixa ele sozinho em Veneza e vai para Istambul, onde ela descobre que tá lá escondida essa arma biológica para tentar soltá-la antes. Então ela concorda com tudo aquilo que tá acontecendo por parte dos Zobrist e ela quer lançar aquilo por conta própria. Nesse meio dessa briga, ela morre durante a ação. Os agentes acabam achando ela, então ela morre. E a ameaça biológica é contida. Importante falar que no filme essa ameaça biológica, essa arma biológica não é especificada. Essa arma biológica, no livro do Dan Brown, o Zobrist quer esterilizar 1/3 da população mundial, coisa que não é explorada de jeito nenhum no filme, o que dá a entender que basicamente é um veneno que vai matar a galera toda. E não é isso, tá? É esterilizar 1/3 da população mundial por conta da superpopulação. Agora, no livro, a Sienna, ela descobre a verdadeira motivação dos Zobrist e ela não concorda com isso. Então ela não concorda que as pessoas sejam esterilizadas. Por isso ela muda de lado. Ela vai atrás para tentar evitar a propagação, mas ela acaba descobrindo que já foi liberada antes. Então ela sofre anistia, acho que essa é a palavra, pela OMS, e ela ajuda a OMS, ajuda a doutora Elizabeth a conter aquela arma biológica e a pegar os Zobrist. Então vocês conseguem ter a noção de diferença? No livro, ela vira mocinha. No filme, ela se torna vilã. Tipo, é uma personagem querida. Claro que o maior plot é tu descobrir que ela é amante dos Zobrist. Óbvio. E que ela tava usando o Landon esse tempo todo. É óbvio. Mas também é muito importante a gente lembrar que a diferença é tão berrante em todos os sentidos que é super desrespeitoso. Eu odiei ter assistido esse filme. Eu não assistiria de novo. Entre assistir um filme que eu já assisti e assistir Inferno, filme que eu já assisti com certeza, eu prefiro ficar quieta olhando pra parede do que assistir esse filme. Ele é muito ruim. A filmologia é boa, a iluminação é boa, a fotografia é boa, mas nada justifica a falta de respeito com o roteiro, com a obra que esse filme teve. Então esse foi o grande plot. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham assistido e lido, comenta aqui embaixo. Vocês esperavam por esse plot? Vocês desconfiavam da Sienna? Porque eu desconfiei de 2 pessoas no livro. Eu desconfiei do Jonathan Ferris e eu desconfiei da Sienna. Foram as únicas 2 pessoas que eu desconfiei. Eu não senti confiança em nenhuma delas. E acabei acertando nas 2. E vocês? Vocês desconfiaram de alguém? Vocês ficaram de boa em tudo? Vocês já leram, já assistiram? O que acharam da adaptação? Me contem nos comentários aqui embaixo. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com todo mundo. Coloca aí no grupo do condomínio, que às vezes tá expulso. Ajuda, vamos. Às vezes é porque no grupo do condomínio todo mundo sabe que não corre. Então, às vezes vai que eu tô te ajudando até nisso. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na terça, semana que vem. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, eu vou deixar em cards aqui e no link aqui embaixo na descrição. E a gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau!